Acabamos de concluir com a Indonésia, abriram um país. Com o Japão, abriram um país. Estamos lidando com a China agora. O acordo que acabamos de fechar com a União Europeia, o maior acordo comercial da história. Mais acordos, mais boas notícias. A política de tarifas do Donald Trump provavelmente vai aumentar os custos. Vai levar um tempo por causa das cadeias de suprimentos. Não vamos ver uma inflação significativa. Não vimos isso. Não há motivo para começarmos a ver isso de repente. Bem, o acordo com a UE está feito. Potencialmente, pode haver outros acordos, segundo o secretário de Comércio, antes de sexta-feira. Mas o ponto principal é que as tarifas estão trazendo dinheiro para os Estados Unidos. Como mostramos mais cedo, 124,3 bilhões, até agora, um aumento de mais de 130% em relação ao ano passado. O acordo com a UE especificamente também está trazendo mais dinheiro para os Estados Unidos, assim como outros acordos trouxeram, como o do Japão e outros. Vamos chamar nosso painel o colaborador da Fox News Mark Thyssen, Annie Linsky, repórter da Casa Branca do Wall Street Journal e o consultor de campanha democrata Kevin Valin. Mark, a notícia de última hora, é que o presidente diz que agora também está aberto a negociar com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Lembre-se, ele viajou para Singapura e depois para a Coreia e fez um esforço para se reunir com Kim Jong-un em sua última administração. Ele está pronto para retomar essa conversa, já que Kim tem, basicamente feito ameaças com relação aos esforços nucleares. O Donald Trump é viciado em acordos e dá para perceber que ele já fechou muitos acordos e quer tentar de novo com a Coreia do Norte. Olha, Donald Trump é um negociador muito astuto. Ele vai lá, te dá bastante espaço para tentar fechar um acordo e deu ao Kim Jong várias oportunidades para negociar. Então ele foi e se encontrou com ele em Singapura e ficou muito claro que ele não ia fechar acordo. Então Trump simplesmente saiu. Agora é um novo mandato e ele está dando a ele outra chance e Kim seria inteligente em aproveitá-la. Há muitos críticos da tarifa. Situação no começo. No chamado Dia da Libertação, os mercados despencaram por um tempo. Bill Maher foi um dos críticos. Ouça com atenção. Tarifas. Agora, eu me lembro, junto com provavelmente a maioria das pessoas, estávamos dizendo no começo, você sabe, lá pelo dia 4 de julho, alguém tinha que pensar em como o país estava. A economia estaria em crise até então. E eu pensei, bem, isso parece certo para mim, mas não aconteceu. Agora, isso pode acontecer amanhã, só estou dizendo. Essa é a realidade, então vamos trabalhar primeiro a partir da realidade disso. Não de eu só odeio Donald Trump, porque isso é chato e não nos leva a lugar nenhum. Então, você sabe, até mesmo a cobertura disso mudou ao longo do tempo, pois vimos os efeitos disso, as tarifas e os acordos. Não houve tantos quanto prometeram, mas eles estão chegando. Não. Eu acho que é sempre bom ouvir um pouco de humildade e responsabilidade dos comentaristas. Então isso é sempre revigorante de ver. Olha, eu acho que o que os mercados estão... Eu acho que internalizando é essa ideia de que os anúncios das tarifas no Dia da Libertação e o tipo de tarifas recíprocas muito grandes e inesperadas, em muitos casos, foi o ponto mais alto, e que houve uma capacidade da maioria dos países de negociar a partir dali para baixo. E outro ponto também é que os acordos que Trump fez, especialmente o mais recente com a União Europeia, realmente criam uma certa estabilidade e previsibilidade. E isso é algo que, você sabe, as empresas globais realmente estão buscando e estavam muito preocupadas no Dia da Libertação. Kevin, ele teve bastante sucesso em alguns esforços de paz. Índia, Paquistão, Camboja, Tailândia mais recentemente, chegando a um cessar-fogo. Um lugar onde ele não está satisfeito é a Rússia. Ouça só. Estou realmente muito decepcionado com o presidente Putin. Sim, muito decepcionado com ele. Então vamos ter que analisar cuidadosamente. E eu vou reduzir aqueles 50 dias que dei para ele para um número bem menor, porque acho que já sei a resposta do que vai acontecer, infelizmente. Então, basicamente, ele está passando de 50 para 10 ou 12 dias. Dmitry Medvedev diz, Trump está jogando o jogo do ultimato com a Rússia, 50 ou 10. Você deveria lembrar de duas coisas. Primeiro, a Rússia não é Israel e nem mesmo o Irã. Segundo, cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra, não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país dele. Não siga o caminho do sonolento Joe.
Então, meio que uma ameaça da Rússia aí. Sim, certamente uma ameaça da Rússia. Mas olha, eu acho que o que você está vendo aqui é uma mudança de tom e um nível de frustração desse presidente, que prometeu no primeiro dia trazer paz, para essa situação. E a frustração, o fato de que ele já ofereceu tanto, você sabe, vários ramos de oliveira para a Federação Russa e para o presidente Putin para trazê-los à mesa de negociações. E ele tem essas conversas com eles por telefone, então eles começam e continuam a bombardear lugares em Kiev e por toda a Ucrânia. Então, esse nível de frustração certamente foi expresso pelo presidente nessa coletiva de imprensa na Escócia. Ele adiantou esse prazo de 3 de setembro para os próximos 10 a 12 dias. E vamos ver como o processo se desenrola com a reação da Rússia. Mark, ele também está se distanciando de Bibi Netanyahu, junto com o primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo que há um problema de alimentos dentro de Gaza. Ouça só. Se pudermos trabalhar não só nas questões urgentes, do cessar-fogo, mas também nessa questão de levar ajuda humanitária em grande quantidade, com rapidez. Os Estados Unidos vão ajudar com a comida. Podemos salvar muita gente. Quero dizer, algumas daquelas crianças estão realmente passando fome. Eu vejo isso, e não tem como fingir. O Netanyahu postou: não há fome em Gaza, não existe uma política de fome em Gaza, e eu lhes asseguro que temos um compromisso de alcançar nossos objetivos de guerra. Continuaremos lutando até conseguirmos a libertação de nossos reféns e a destruição das capacidades militares e de governo do Hamas. Obviamente tivemos um refém, libertado, e 2 familiares aqui pouco antes do painel, mas há uma ruptura aqui entre Trump e Netanyahu. Sim, então, Trump têm compaixão pelo sofrimento. Se você se lembra, ele bombardeou a Síria 2 vezes por uso de armas químicas contra civis, pois viu fotos das pessoas que sofreram ataques com gás venenoso. O motivo de ele se voltar contra Putin agora é que Putin continua falando em paz ao mesmo tempo, bombardeando e matando civis, bombardeando asilos, escolas. Então ele fica muito preocupado ao ver fotos de crianças sofrendo. Mas o importante aqui é o motivo da fome em Gaza. Não existe uma política de fome em Gaza, e Netanyahu está certo. O motivo é que o Hamas foi derrotado, mas se recusa a se render. Eles não têm chance de vencer em qualquer situação normal como essa, em que sofreram tantos reveses militares. O outro lado simplesmente se renderia. Encerraria os combates e permitiria a entrada de ajuda humanitária. E o Hamas está se recusando a fazer isso. E essa é a origem do problema em Gaza. É o Hamas, não o Netanyahu. E a grande questão é, será que o grande negociador, consegue fechar este acordo definitivo e levar a um ponto em que os acordos de Abraão se expandam talvez para a Arábia Saudita, Israel e outros lugares importantes? Sim, Brett. Acho que quando você conversa com o pessoal da Casa Branca sobre isso é algo que o presidente vê como parte da construção do seu legado. Então é algo em que ele claramente está focado desde o primeiro dia, mas é algo com o qual ele se importa pessoalmente e profundamente. Isso não foi delegado para funcionários de escalão inferior. Então esse é um acordo que eu acho que ele acha importante para seu legado. Tudo bem, painel. Muito obrigado.